Mais uma vez, pela bondade de Deus, o nosso Pai, eu posso chegar até você com a Bíblia aberta para o nosso Profetizando Vida de hoje. Cada dia, Deus sempre tem uma palavra nova, porque a palavra de Deus é eterna. Muitas vezes é como se fosse assim uma pedra que foi assim bem lapidada e quando o sol bate, ela reflete. Mas você pode mexer na pedra e ela vai sempre refletindo algo diferente. É um prisma tão lindo. Assim também é com a palavra de Deus. Nunca você vai chegar um momento e falar assim, eu fiquei enjoado, eu agora... Não, nada disso. Por isso que quando eu falo em profetizar vida, não é para antever o que vai acontecer na sua história. É trazer a palavra de Deus profética. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós não podemos tirar nada dela e também não podemos acrescentar absolutamente nada. Então, por isso que é tão importante você conhecer a palavra de Deus. Então, profetizar vida é tirar exatamente daqui as Escrituras Sagradas. Ela não traz simplesmente princípios, ela traz mandamentos. Porque os princípios a pessoa pode cumprir ou não cumprir, ou achar que é de um jeito ou de outro. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é do maligno. Em outras palavras, Deus é sim ou não. Ele nunca vai falar assim, mais ou menos. Ao contrário, a palavra dele é gloriosa. Há um salmo nas Escrituras que muitas pessoas até colocam ele assim num quadro pendurado na parede. É o Salmo 91. Como não importa se o Salmo está na Bíblia ou na parede, porque não existe um texto da Bíblia que seja mais Bíblia do que o outro. Não existe um texto da Bíblia que seja mais abençoado que o outro. Toda a palavra de Deus é bênção. Até aquela muitas vezes que você acha assim, mas aqui tem algumas vezes que o diabo fala. Não, mas o escritor foi inspirado por Deus para escrever aquele momento que o diabo falou. Deu para compreender? Ali nas tentações de Jesus, o diabo veio e falou com Jesus. Mas aquelas palavras não são palavras de Deus, palavras do diabo. Mas o que acontece? O escritor foi inspirado por Deus para escrever aquele relato. Mas aquela palavra é a palavra das trevas. Ainda que Satanás muitas vezes usa a palavra de Deus, mas para torcer. Usa a palavra de Deus muitas vezes para escravizar. Quantas pessoas hoje vivem presas a doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia? Quantas pessoas que têm uma vida cristã, que poderia ser uma vida voando nas alturas como águia, vivem prisioneiras, vivem assim cheia de grilhões, cheia de preconceitos, sabe? É uma coisa louca o que está acontecendo. Muitas vezes um olha para o outro e diz, olha, eu não concordo com isso, ou a minha igreja é assim, a sua que está certa, é cheia de uso, é cheia de costume, cheia daquilo. Não é assim. Nós temos que ver com a ótica de Deus. E Deus vê de um modo diferente. Deus olha exatamente ao coração do homem. Deus olha exatamente a disposição do amor dele para com ele. Quem sabe você é alguém que já caminha com o Senhor há algum tempo, mas está passando aquele momento assim, delicadíssimo, debaixo de pressões, situações complicadas. Mas é chegado um tempo de um renovo, é chegado um tempo de um recomeço, é chegado um tempo de você se alegrar experimentando tanto do favor do Pai. Deus te ama. Eu queria que isso ficasse forte no seu coração. Eu vou ler o Salmo 91. Você pode pregar na parede, não é pecado, mas você tem que colocar no seu coração. Em outras palavras, é um tesouro. É como se você colocasse um dinheiro no banco e a hora que você quisesse ou precisasse, você vai lá e saca aquele dinheiro, não é assim? Então você tem que guardar. Por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Hoje tem muita gente que fica escondendo no coração o quê? Doutrinas. E muitas vezes
tantas coisas tão falsas, tão humanas, tão naturais, tão fruto só de cabeça dos homens, ou desvios até satânicos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, que está registrado, em cada uma das tentações ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Quando o tentador vier, é importante que você tenha o está escrito na sua vida. Nós lemos, esquecemos. Mas na hora que você precisa, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Uma das obras do Espírito Santo não é deixar só você ficar arrepiado, não. O Espírito Santo te faz lembrar das coisas que você tiver visto e ouvido. Eu estou falando com você agora. Você vai esquecer. Mas no momento quando você precisar do que eu estou falando agora, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Ele vai te fazer lembrar do que está escrito aqui no Salmo 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilha! Como é tão gloriosa a palavra de Deus! Como é tão gloriosa a palavra de Deus! É ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela que traz consolo, que o Espírito Santo nos faz lembrar, talvez em todos os momentos da sua história. Sempre um desses 16 versículos, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Seja naquele momento de uma alegria tão gloriosa, naquele momento de tantas lágrimas, naquele momento de gemidos, naquele momento de perda, de traição, de medo, de ansiedade. Quando você começa a guardar o que está escrito aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não é um pensionista, ele habita. Ele não é um visitante, ele habita. O grande drama que tem um tal de entrar e sair da presença de Deus. O que habita na presença do Altíssimo é aquele que permanece com o Altíssimo. Tem pessoas que vão orar dizendo assim: ó Deus, agora eu entro na tua presença. Por que entrar? Você tem que viver na presença dele. Não é de vez em quando. Não é só naqueles momentos de angústia, lágrimas, perdas e dor que você entra. Entrar na presença de Deus, não. No momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida. No momento quando você converte, no momento quando você nasce de novo, você passou a ser o templo do Espírito Santo.
Pode parecer tão grandioso, porque não tem uma maneira de quantificar essa glória, de sermos habitação dele na nossa vida. Quando ele está sentado no trono do seu coração, regendo sua vida. Então não é uma questão de entrar na presença dele, é viver na presença dele. Faz toda a diferença. Não é viver na presença dele, como eu estou aqui diante de dois irmãos preciosos que são os câmeras que estão aqui. Eu estou na presença deles, mas aqui só tem dois. Mas na presença do Senhor, onde Deus não está? Eu vivo na presença dele. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Em outras palavras, a sombra acompanha. Se você vai andando, não tem nenhum obstáculo, nenhum poste, nenhuma árvore, a sombra vai te acompanhando, não vai? Você olha assim, a sombra vai te acompanhando. Se você corre, ela corre. Se você dá uma virada, ela vai girar também em certo sentido. Se você põe a mão na cabeça, a sombra faz. Quando você tem essa compreensão da presença do Senhor, tudo é diferente. Tudo é diferente. A fé cristã não é uma religião. E tampouco é a religião. A fé cristã é um relacionamento com Ele. Porque a religião se transforma em dogmas. Se transforma muitas vezes em doutrinas humanas. Se transforma muitas vezes em pessoas que têm uma motivação completamente errada do que seja o caminhar com Deus. E o caminhar com Deus é tão simples, porque é tão simples que a palavra diz que nem os loucos vão errar. Em outras palavras, mesmo aquela pessoa que não tem tantas compreensões, não tem muito entendimento, nem aquela pessoa mais simples vai errar. Porque Deus é Deus. E Deus nunca vai colocar alguma coisa complicada para nós assim dissecarmos para caminhar com Ele. Não. É algo simples demais. Porque é tão simples, tantas pessoas vão se perdendo. Porque é tão simples, tantas pessoas vão tendo tanta dificuldade nessa caminhada com Ele. Por isso, só quero abençoar a você, para que você jamais perca a alegria de servir o Senhor. Quando você ler novamente o Salmo 91, não é para você achar que o Salmo 91 é mais poderoso que o Salmo 92, porque não é. Tudo que vem de Deus tem o mesmo peso, o mesmo quilate, o mesmo poder, a mesma misericórdia. Compreende? Por isso que Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ser nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E a vida eterna não começa quando você for para o céu. A vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. E essa vida eterna começa exatamente no momento quando você diz: Jesus, eu te recebo como meu Senhor Salvador. Ó você que andou com Ele, está longe, é o tempo de voltar. Nosso telefone está aí. Ligue para nós. Queremos ouvir você, orar com você. Temos um celular de cada operadora, para você não ter desculpa. Meu celular não é dessa operadora. Às 24 horas queremos ouvir você. Se na sua cidade ainda não tem uma igreja da Lagoinha, ligue para nós. Nós vamos orar, vamos interceder e buscar, porque o plano de Deus é que o Evangelho seja pregado em todos os lugares. Nós levantamos uma bandeira, levantamos o nome de Jesus. Somos irmãos simples na fé. Tudo que queremos é ver a sua vida e de toda a sua casa experimentando a graça da salvação. Eu te abençoo e que o Senhor te conceda sempre a alegria de viver. Amém.